Olá, sou Bruno Hoffman e essa é mais uma edição da Direto da Gazeta. Os fatos e personagens da cidade de São Paulo pela visão da Gazeta de São Paulo. E hoje temos o prazer e a honra de receber aqui a cantora Tchela, que acabou de lançar um álbum em 2023 e já está preparando um novo álbum de música brasileira. Tudo bem, Tchela? Como você vai? Oi, Bruna, é uma honra estar aqui. Eu estou super feliz com o convite. Estou ótima, me recuperando de uma gripe, mas eu estou muito bem, graças a Deus. Até a assessora dela falou, olha, eu acho que ela não vai conseguir cantar, se precisar cantar, mas não vai precisar cantar, fique tranquila. E você teve que cancelar, né, uma participação no Tranquilo, foi isso? Sim, infelizmente. Nossa, eu estava sem controle. Eu estava abrindo a boca e eu tossia. O que é? Gripe? É uma gripe. É uma gripe, aquela coisa meio dor de garganta, gripe. Mas, assim, já estou melhor. Agora eu estou conseguindo pelo menos falar. Mas eu estava abrindo a boca e estava tossindo. Eu falei, não, ninguém merece. Você tá no palco, ele vai cantar e começa a tossir. Sim. Eu acho que é até legal a gente falar do Tranquilo, porque você é uma cantora que está ainda consolidando uma carreira aqui na cena, uma paulistana, né? Mora aqui em São Paulo, está consolidando uma carreira e vê esses festivais que abrem espaço para cantores novos. Você acha que está voltando um público para músicas mais reflexivas? Porque a gente vê o cenário musical e são músicas com mais energia e menos reflexivas, como sempre existiu no Brasil. Você acha que esses festivais estão abrindo espaço para cantoras do seu estilo? Ai, completamente. Eu acho que tá rolando um movimento de muitos cancionistas que estão vindo com mais profundidade. E eu acho que, assim, talvez isso seja uma noia, não uma noia, mas uma reflexão minha, mas eu acho que muito disso, honestamente, vem de artistas pop internacionais como Taylor Swift, Olivia Rodrigo, que elas têm a canção mais de confissão, né, que tá fazendo tanto sucesso, essa coisa mais específica. E a gente vê, sei lá, artistas pop, hoje em dia até, você pega uma Charli XCX, que por mais que ela seja uma artista pop, ela tá falando de assuntos muito complexos nas músicas dela, né? Então a gente vê como as pessoas acho que estão querendo pensar e refletir e estão cansadas um pouco, acho que, do raso e de um pop muito superficial. Então, eu acho que está vindo aí um movimento bem forte, mesmo no pop, dentro do pop. E acho que isso está chegando no Brasil. Você tem Jão, você tem artistas que estão... que por mais que eles... É isso, né? Eles são pop, que tem mas um eles grande público. estão trazendo letras com profundidade, é isso. Eu acho que cabe os dois. Eu acho que são ondas, né? Por exemplo, teve a década de 60 e 70 no Brasil com músicas, com letras muito profundas. Exato. E veio o punk, o rock até para responder. Não, chega de profundidade, vamos... É que assim... Profundidade, assim, nesse sentido. É a gangorra, né? É a gangorra. Quando tá muito para cá, tem que equilibrar. E aí vai indo, assim. E o que você costuma ouvir na sua casa? Você tem 25 anos, o que você cresceu ouvindo e ouve até hoje? Eu cresci ouvindo muito rock, acho que por causa do meu pai. Meu pai sempre gostou de rock, mas assim, o rock é dos ingleses, né? Então, tipo, Elton John, Beatles, Rolling Queen, Stones. Rolling Stones também. Mas, ao mesmo tempo, meu pai sempre, quando eu era pequena, ele queria colocar mais MPB, assim, na minha vida, mas eu acho que eu era um pouco resistente, assim, porque, não, música legal é música internacional, né? Mas acho que na minha adolescência eu comecei a conhecer mais a música brasileira. E aí, é o que eu falo, assim, eu acho que acabou acontecendo do jeito que tinha que acontecer, porque quando eu fui muito exposta à música brasileira, foi quando eu realmente tinha a capacidade de entender a profundidade daquela música, sabe? Eu acho que ela chegou no momento certo para mim. Antes eu não teria... Não era o momento certo. Eu não conseguiria alcançar o que era aquilo, entendeu? Porque a língua portuguesa cantada, ela pode ser tão bonita, né? É tão bonita em geral, assim, desde Noel Rosa, Aracide Almeida, e vai passando por todo mundo, João Gilberto, até rock e tudo. Ela é uma música especial para cantar. Claro que o rock, às vezes, o inglês é uma língua internacional que pode ser alcançada por todos os públicos, mas cantar em português, que foi a sua decisão, porque você estudou fora também, né? Você estudou em Boston, na Berkeley, né? Para não confundir com a Berkeley da Califórnia. Muita gente confunde. Você estudou fora, você estudou composição e business, foi isso? Sim, eu estudei songwriting, que é a composição de canções, e music business. Então foi muito legal porque eu tive essa visão bem ampla da criação e da indústria.
né? Então é legal porque você tem meio que é bem amplo e assim, você consegue entender o lado do artista e o lado do business. É bem... Então não é só artista querendo fazer só pela arte, tem a arte, mas essa arte tem que se adequar a um mercado no melhor sentido da palavra. Exato. Tá. E aí, assim, são os meus dois lados, né? Às vezes eu como artista, falo, não vou fazer o que eu quero, vou fazer o que eu acho que é a minha expressão artística. Mas aí vem o lado business, tipo, peraí, calma aí, até onde, né? Então, é esse equilíbrio. Assim. E como foi esse caminho para isso? Da fora, você já era uma musicista ou uma música? Qual que é o termo melhor? Música? Eu acho que cancionista. Cancionista. Você já era uma cancionista. E como foi esse caminho para isso da fora e se aprofundar na composição e nos negócios da música? Então, eu comecei muito cedo, aos 9 anos. E aí, só que, assim, tudo ficou muito sério muito rápido para mim. Então, você levou a sério desde jovem? Desde muito jovem. Eu nunca enxerguei a música como uma brincadeira lúdica de criança. Aquela coisa, vamos na aula de canto, bonitinho. Para mim, aquilo sempre foi muito sério, desde o começo. Mas quando eu fiz uns 12 anos, eu já estava participando de pequenas produções teatrais. Então, foi muito legal. E eu comecei, assim, no teatro musical, que também foi outra coisa que o meu pai sempre trouxe muito. A gente ouvia muita música de teatro musical. Meu pai sempre adorou Fantasma da Ópera, Les Mis, todos os shows da Broadway no geral. Então eu comecei por aí. Sim, como chama isso? As peças da Broadway, assim, os musicais. Teatro musical. Aí depois, então eu fui, assim, eu comecei bem nesse caminho, achando que era isso, que eu queria ser atriz de teatro musical, né? Mas quanto mais eu fui fazendo, mais eu fui entendendo que eu não queria aquilo. Porque algumas peças que eu participei era assim a mesma coisa toda noite, que é muito legal porque você tem assim a liberdade de interpretar a mesma canção de 1000 ângulos diferentes, né, de 1000 formas, mas ao mesmo tempo eu percebi que eu queria criar e eu não queria ficar interpretando. Você estava interpretando a criação de outras pessoas. Exato. E aí eu falei, eu fui entendendo que eu não queria ser uma intérprete. Eu também gostava de interpretar, mas o que eu escrevi, entendeu? E foi bem nessa época que eu comecei a escrever música também. Então, chegou esse momento que eu falei, peraí, acho que eu quero escrever. E não deve ser uma coisa fácil. Como que é o processo, principalmente nesse comecinho, o processo de composição? Você faz a letra, faz a música, vice-versa? Como que é? Eu acho que foi, no começo, as primeiras canções, aos meus 12 anos, foi muito intuitivo, foi muito assim... eu estava reproduzindo muitas coisas que eu ouvia das divas pop que eu escutava, até muita influência de teatro musical também, né? Hoje, quando eu escuto as músicas, eu consigo ouvir da onde veio cada coisinha, sabe? É muito interessante. Mas eu acho que foi bem nessa transição, assim. Aí tá falando do caminho para você chegar na faculdade. Então, justamente. Aí, o que aconteceu? Eu sempre mudo de assunto aqui, mas vamos voltar para o assunto, hein? Sim. Perdão. Aí o que aconteceu, basicamente, foi que eu entendi que o que eu queria era mais compor e interpretar as minhas canções do que somente interpretar as canções dos outros. O fato é que eu procurei alguns cursos de composição de canções e eu não encontrei nada... Assim, eu encontrei muitos cursos de a canção popular, mas nada muito mais... Aqui no Brasil, pelo menos eu sinto que a composição ela é muito mais focada na música do que na letra e na música, como elas trabalham juntas para chegar num lugar específico. Como uma unidade, letra e música. Então, eu fui buscar cursos, porque eu já estava pensando em faculdade, eu sabia que eu queria fazer música, e eu encontrei a Berklee, que tinha esse curso super legal, super interessante de songwriting, que é basicamente isso, é a composição de canções. E eu falei, bom, é para lá que eu vou. E eu fui fazer um curso de curta duração, aí eu ganhei uma bolsa para fazer o curso no ano seguinte, e depois eu ganhei a bolsa para fazer a faculdade. Aí eu fui e eu ganhei uma bolsa parcial. Então, ao longo dos anos, eu fui recebendo bolsas de outras instituições que foram complementando aquela bolsa da faculdade. Então, foi muito legal.
E aí, então, a faculdade apoiou e financiou a minha educação, junto com outras instituições que eu tenho, assim, uma gratidão absurda e sempre vou ter, como a BMI Foundation, a Peer Music, que hoje, inclusive, é a minha editora, o Latin Grammy Foundation e várias outras instituições, enfim, todas americanas. Da faculdade, todas americanas. Tá. Então, muito bacana, assim. E você gravou o seu primeiro álbum também nos Estados Unidos, né, em Los Angeles. Sim. Foi na continuação do seu curso universitário? Como que foi? Eu tinha acabado de me formar, Tá. eu me formei, e aí eu fui passar uma temporada em Los Angeles para gravar o disco. E foi uma experiência, assim... Com um baita produtor, né? Queria que você falasse disso. Então, foi com o Mugi Canásio, que olha... O Mugi, verdadeiramente, o meu produtor dos sonhos. Eu não consigo nem acreditar que o meu primeiro disco foi produzido pelo Mugi. Mas ele foi muito interessante, porque eu sinto que, assim, você pode trabalhar com qualquer produtor, mas o produtor querer e ter vontade de trabalhar com você é outra coisa, entendeu? Claro. São outros 500. E eu sinto que o Mugi, ele estava afim de fazer um trabalho... assim, sabe? Do zero, com uma artista que não tem passado, sabe? Sim. Que criar uma coisa do zero, criar um estilo do zero. Então, eu acho que, assim, foi muito legal, porque a gente mergulhou junto nesse processo. E o Mugi, assim, o que ele fez foi escolher os melhores músicos e os músicos mais apropriados justamente para esse disco. A gente pensou muito nos músicos, a gente conversou muito sobre quem seriam os músicos mais apropriados, porque cada músico vai trazer uma contribuição. Uhum. Então, se você trouxer uma pessoa que vai ter, sei lá, uma veia muito blues, o disco vai soar mais blues. Se você trouxer uma pessoa que tem uma veia muito pop, vai soar mais pop. Independente de você, assim, o músico vai acabar levando isso naturalmente. Sim. Então, foi muito importante a gente escolher esses músicos, assim, a dedo. E o Mugi soube fazer isso da melhor maneira possível, escolher os melhores músicos. E o Mugli, ele conhece de música brasileira? Muito. Imagina, sabe tudo. O Mugi produziu Rita Lee, João Gilberto. Sim, todo o pessoal. Então ele sabe do que ele está fazendo, assim, né? Ele trabalhando com uma assim, brasileira. E o que eu gosto do Mugi é que ele tem um background muito, muito variado. Uhum. Então, assim, ele é um cara que ele transita na música brasileira, na bossa nova, no pop, no rock, assim, em tudo, verdadeiramente, no jazz. Uhum. Ele faz de tudo. Então, é uma pessoa que tem repertório e que vai trazer... que tem uma visão muito... e folk também. Então, ele realmente é um cara que consegue ter essa visão panorâmica de tudo. E assim. agora, com o distanciamento desse seu primeiro disco, como que você acha que saiu? Com que cara que ficou? Olha, é engraçado, porque as músicas, elas envelhecem para os artistas, para nós. Sim. Porque, para mim, ela marcou um período da minha vida. Ela marcou um lugar que eu estava há 2 anos, né? Para a pessoa que ouviu, se ela ouviu hoje a música é nova para ela. Você escuta meu álbum hoje pela primeira vez, esse álbum é novo para você. Sim. E você não vai ter essa sensação de música velha, né? Já ouvi 500 vezes. E eu acho que é muito interessante isso, porque é uma das coisas que eu me preocupei muito quando eu estava gravando esse disco. Eu queria que, por mais que ele marcasse um período na minha vida, né? Que ele fosse meio atemporal, assim. Tá. Que eu escutasse em 10 anos, 20 anos e falasse, nossa... E eu acho que, assim, agora, após 1 ano de lançamento, eu escuto esse disco com tanto carinho. Você escuta com prazer ainda? Com muito prazer. Eu acho ele muito lindo. Óbvio, assim, tem algumas coisas que a gente acaba enjoando de tanto que a gente ouve. Porque, especialmente a gente, assim, quando chega no público, a gente já ouviu aquilo tantas vezes, tipo, que é um pouco exaustivo, mas eu ainda escuto essas músicas com muito carinho. E eu acho que elas representam muito bem a Tchela daquele momento. Sim, que era uma Tchela, você é muito jovem ainda, mas era muito mais jovem, 22, né? Quando você começou a compor as músicas, 21. Você até revela partes pessoais da sua vida, né? Fim de relacionamentos. Super.
Como que é ver isso 3, 4 anos depois, assim, ter aquele momento da sua vida gravado para sempre, né? Literalmente numa Sim. gravação. Sabe o que eu acho legal, que eu tava pensando esses dias? Que eu ainda me identifico com todas essas músicas. E é isso, esse é o meu ponto. É tão legal o tempo passar e elas continuam sendo relevantes, só que de outras formas. Mande Notícias, que é a música carro-chefe do disco. Que foi feita naquele fim de relacionamento. Sim, Tá. justamente. É uma música que, engraçado, ela passou a ter outro significado para mim. Tá. Nesse último ano, assim, sabe? Na época, eu escrevi pensando, né, sobre a passagem de uma pessoa pela minha vida. Uhum. E aí, hoje, eu encaro essa música muito mais como uma coisa um pouco mais existencial do que um relacionamento específico com aquele relacionamento. Com aquela pessoa, com aquele nome ali. Exato. Para mim, essa música ela é muito mais sobre a gente... Hoje, tá? Talvez isso mude amanhã. Mas hoje, eu penso muito nessa música como aquela... aceitar que as coisas vão acontecer do jeito que elas têm que acontecer. Eu sei que muitas pessoas, quando ouviram essa música, pensaram em pessoas que morreram. Que, engraçado, não foi isso que eu pensei quando eu estava compondo essa música, mas muita gente interpretou dessa forma. Uma música de luto? Uma música de luto. Né? Então, tipo... Essa coisa de, tipo, e se essa vida for feita de muitas, mas essa coisa, tipo, a pessoa morreu, numa próxima vida a gente se encontra, a gente se encontra no fim, mande notícias. Então, quase essa coisa, a despedida como a morte, né? Então, é muito louco, porque eu não escrevi pensando nisso, mas muita gente encara essa música dessa forma. Mas as pessoas, dando novos significados, elas também não estão erradas, né? Exato. Elas têm direito mas de pegar é isso e que eu tô falando. Por isso que a arte é tão poderosa. É maravilhoso isso, né? E é justamente isso. Agora, olha como a música foi ressignificada para mim. Sim. Então, é louco, porque realmente, depois que você solta a música no mundo, ela vai ser interpretada de mil formas. E não tem jeito certo. Tem muita gente que fala, muito compositor que fala, não importa o que eu escrevi, importa o que você entendeu, né, em música. Isso não é um relatório sobre Exato. um manual de instrução para alguma coisa. É como você recebe e tá certo, né? Não importa o que o compositor quis dizer. O que você interpretou é o que é. Sim. E como que é você mantém esse hábito de composição, você é uma compositora, que aliás o Brasil tem uma tradição de compositoras, mas se tem uma ideia ainda de uma composição ser um ambiente muito masculino. Então você vem de uma escola que já veio muita gente antes de você, Maísa, e muita gente antiga. Então há muitas mulheres compondo, hoje em dia principalmente. Sim, eu acho que hoje, especialmente hoje, a gente tem muita mulher incrível na composição, muitas cancionistas. E eu bato um martelo nessa palavra porque... Cancionista é uma palavra que você gosta para... Eu gosto, e eu acho que as pessoas não usam essa palavra retomar a canção. Porque ser compositor é muito diferente de ser cancionista. O compositor, o foco é na música. O cancionista, o foco é na letra e na música, como elas trabalham juntas para entregar algo que apenas juntas... tipo, só aquela letra com aquela música juntas, elas conseguem entregar, sabe? E eu acho que a gente precisa voltar. Essa coisa, em inglês é songwriter. Em português não é compositor. São coisas diferentes. Sim. É cancionista. É escritor de canção, né, em inglês. O songwriter, né? Sim. Porque, enfim, então... mas hoje em dia a gente tem muitas mulheres compositoras incríveis. Você pode citar 3 nomes para a câmera, para o pessoal procurar, além de você? Sim. Você está falando da atualidade. Da atualidade. Gente aqui do Brasil. Tá. Eu admiro muito a Bibi, que é uma amiga e compositora que... Nossa, ela transita por vários gêneros, mas ela está muito no pop. Bibi. Ela não usa um sobrenome. É Bibi. Bibi. A Bibi. Tem a Marília. Eu tô tentando lembrar o sobrenome depois dela. A gente vai podemos pôr arroba depois, Fabiano? Pode deixar. Eu também admiro muito a Marília. Eu acho ela muito descolada. Eu compus uma vez... Eu não compus com a Bibi, mas eu compus uma vez com a Marília e eu achei ela muito dinâmica. Deixa eu pensar numa terceira
Difícil, tá? Deve ter muito, né? Tem muitas, mas eu quero pensar nos nomes que mais... Tiro certo. Tiro certo. Olha... Pode falar... É brasileiras, né? Eu já ia pensar uma pessoa que... Não tem problema, pode falar. Eu tenho uma amiga minha que é mexicana. Legal. E que eu admiro muito. A Auro. Ela é... Eu já compus algumas coisas com a Auro. Ela estudou comigo. E para mim foi uma honra acompanhar o processo dela como compositora. Uhum. E você vê como uma pessoa realmente, se ela estudar e se ela escrever, ela realmente melhora, sabe? Tá. E foi muito bonito ver esse processo na Auro, né? É que eu tô pensando assim, porque das pessoas que eu compus, né? Também que passaram na sua vida aí. E a Auro é uma pessoa que eu admiro muito. Ela foi atrás, sabe? Ela estudou muito e eu acho que eu conheço poucas pessoas que compõem pop como ela. Porque eu acho que tem que parar também um pouco de achar que composição é uma... Deus encostou na sua cabeça e te iluminou. Composição é estudo também, é método, é repetição. Sim. Tem que desmistificar isso um pouco, não? Completamente. Assim, a coisa da inspiração existe, gente. Claro. É óbvio que tem dias que você acorda e você tem uma ideia e você executa essa ideia. Agora, não dá para ficar esperando a inspiração. Porque, assim, você tem que trabalhar todo dia, você tem que convidar a inspiração. Você tem que estar lá... Abrir a porta para a inspiração? Sim, mas sabe uma coisa que um professor meu disse que me marcou muito? Ele falou assim, que não existe o... Sabe quando as pessoas falam, não tô inspirado, eu tô... Como chama? Não sei. Eu já vou lembrar. Tá. Mas quando você fala, eu tô num... Sem criatividade. Eu tô... Tem uma daqui a pouco eu lembro. Tem uma palavra específica. Que muitos compositores falam, eu estou num... Sei lá, esqueci o nome. E ele falou assim, isso, na verdade, não é que você está sem inspiração, você tem medo de ser medíocre. Quando ele falou isso, a minha vida mudou. Porque, assim, a partir do momento que você aceitar que você vai escrever coisa ruim, que você vai escrever música ruim e que tá tudo bem, tipo, é meio que um trabalho com o seu ego, né? Ou seja, todo dia você é capaz de escrever pelo menos uma coisa medíocre. Então, tipo assim, não aceite isso. Se você aceitar que 90%, e é verdade, 90% das coisas que você vai escrever vão ser medíocres, você não vai mais querer procrastinar, sentar para compor, entendeu? Porque isso em todas as profissões, né? 90% você vai fazer só o básico ali. Exato. Em 10%, 15% você faz uma coisa Exato. maravilhosa. Então, assim, tipo, justamente depois que ele falou isso, eu falei, nossa, que coisa idiota, como que eu nunca pensei nisso? Porque, realmente, a gente procrastinar para fazer a música, não, gente, eu tô sem inspiração, é porque você tem medo de ser medíocre. Então, tipo, aceite que você vai ser medíocre, que vai doer menos, porque faz parte, né? E o ego, né? Como que fica? Então. Ainda mais de artista, né? E é muito comum a gente ver muitos compositores, assim, que às vezes você fica um tempo sem compor, você fala, nossa, será que eu ainda sou compositor? Tipo, será que ainda... Sabe, será que esgotou tudo que eu tinha pra falar? Aí, de repente, passa, 3 semanas, você compõe uma música. Não, eu ainda sou compositor. Ainda sou. Obrigada, a fonte Deus. Tá Obrigada. Sabe? Isso acontece muito. E, acontece comigo, ainda, sendo compositora profissional, trabalhando com isso. Mas é normal. E você vê grandes compositoras como a Amy Allen, por exemplo, que esse ano dominou os charts da Billboard. Ela que compôs o álbum com a Sabrina Carpenter. Uhum. Enfim, a Patê do Bruno Mars com a Rose. Enfim, só hit. E ela fala isso numa entrevista que ela deu no podcast que chama And the Writer Is. Ela fala, às vezes, eu entro e eu falo, nossa, será que eu sou merecedora de estar nessa sala com essas pessoas? Será que eu sou compositora mesmo? E eu acho que todo artista, todo criativo passa isso pela nossa cabeça.
Então, quando ele parece muito seguro de si, ele está mentindo, na verdade. Assim, não está nada seguro. Eu acho que todo compositor, no fundo, tem isso. Assim. Porque a música só termina na avaliação do público, né? Então, ele é uma profissão que sempre depende do público final. Exato. Para saber se é bom ou ruim também, né? Então, e o negócio é assim, o que é bom e o que é ruim? Porque é muito... É subjetivo demais. Né? O que é ruim para mim é bom para outro. E eu vejo isso justamente com as minhas músicas. Quando eu sempre pergunto, você ouviu o álbum? Qual foi a sua música favorita? E eu sempre recebo uma resposta diferente. É impressionante. Óbvio que tem as mais comuns. Eu sempre recebo assim, mande notícias e deixo. Tá. São os hits. Mas, muitas vezes, eu não recebo essas duas. E aí você vê como tem gosto para tudo. Tá. Tem o cara que vai gostar mais da música torta e tem o outro que vai gostar mais da música óbvia. Então... Tem gente que odeia Beatles, tem gente que ama Beatles, né? Daí exato. É uma coisa muito emocional, né? Para que serve a música? Porque ela é totalmente emocional, né? E é a arte que todo mundo gosta. Todo mundo. É a única arte, né? A arte plástica, o pessoal pode falar, não quero nem ver. Mas música, todo mundo gosta de alguma música. Exatamente. Qual que é a utilidade da música? Você que vai ser musicista ou música ou cancioneira pro resto da vida. Nossa, essa pergunta é filosófica, é complicada. Eu acho que assim... Foi sem querer fazer pergunta filosófica, hein? Vamos lá. Olha, eu acho que a música, ela... Eu não lembro que foi algum... o Quincy Jones falou que a melodia, ela é a voz de Deus. Porque ela é a única linguagem, a única que todo mundo fala. E outra, por mais que... sou cancionista, então trabalho muito com letra e melodia, né? Que é o que eu já falei. Mas a melodia, ela vem antes de tudo. Ela vem antes de tudo. Por quê? O assobiar, Pensa em qualquer música que você gosta. Você vai lembrar da melodia. Você nem lembra da letra. Do you remember the 21st September? Nem lembra a letra, mas Sim. eu lembro a melodia. A melodia se lembra. Né? Então, assim, é muito universal. É o que conecta todos os povos, todas as pessoas. Você vê o show do Bruno Mars. É só o Bruno Mars para unir o Brasil inteiro, entendeu? Cada um tem um pensamento político, ideológico. E o cara une todo mundo lá, cantando as mesmas músicas, fazendo assim com o bracinho. Gente, tipo assim, é muito universal. Porque você pode pegar um grupo da Tailândia e tocar aqui no Brasil. Se eu conhecer a música, eu vou adorar o show, exato, independente da letra. Diferente de uma peça de teatro que, se vier pra cá, eu não vou conseguir assistir, não vou entender nada. Claro. Mesmo em inglês. Né? Então, assim, a música, a melodia, ela... É a voz de Deus. É a voz de Deus, como diz Quincy Jones. Eu acho tão bonito isso que ele falou, porque é verdade. É o que conecta tudo, é o que atravessa as fronteiras, as barreiras, os limites todos, sabe? E a gente conversou aqui nos bastidores, você disse que, não sei se pode falar, se não puder a gente corta aqui. Você falou que tem um disco novo chegando. Sim. Pode falar. Sim, podemos falar. Então vamos falar sobre isso. As músicas já estão compostas? Já estão compostas. Estou finalizando o disco, tá? Quase pronto. Produzido aqui no Brasil? Produzido aqui no Brasil. Tá. Sim. Do que se trata o disco? Para a gente falar do próximo álbum, só vou retomar um pouquinho Pro Tempo Parar, que foi o álbum que eu lancei no ano passado. Pro Tempo Parar contou a história de um relacionamento que eu tive do começo ao fim. Então, Todas as faixas? Todas as faixas, na ordem delas mesmo. Se você escutar na ordem, você escuta o relacionamento. Amiga, se você quiser contar para sua amiga como foi, ouve o disco aqui. Exatamente. Agora, eu acho que esse primeiro, o Pro Tempo Parar, ele... Por mais que eu esteja falando sobre um relacionamento meu com uma pessoa específica, ele mostra muito da minha visão do mundo. Da minha visão do outro também. Agora, esse próximo disco, ele é muito mais introspectivo, fala muito mais da minha relação comigo e com o mundo, não com pessoas específicas. Então, eu acho que ele é um disco muito mais maduro. E, ao mesmo tempo,
ele é um disco que ele tem 2 faces, tanto que ele será lançado em 2 atos. Ele tem um lado muito explosivo, muito indignado, talvez, muito cansado, muito, né, um desabafo, e ele tem um lado mega introspectivo, super vulnerável. E, assim, parece que tem muito esse conflito da confiança com a vulnerabilidade, Tá. né? Porque uma mulher ou qualquer pessoa são as duas coisas ao mesmo tempo. São vulneráveis e são fortes também, Exato. né? Ninguém é só uma coisa, né? E, basicamente, esse disco, ele fala sobre o que é ser uma mulher nos seus 20 e poucos anos. Então, ele traz muitos conflitos. Eu acho que muitos são conflitos, acho que femininos, mas outros são universais. Acho que qualquer pessoa, né, já passou por isso. Mas essa é a pergunta. E quando eu estava compondo esse disco, essa foi a minha pergunta central o tempo inteiro. O que é ser uma mulher, uma jovem mulher, seus 20 e poucos anos? Então, assim, eu conto nos dedos as músicas que são sobre relacionamentos. As outras músicas são sobre temas variados e temas que me causaram muito conflito nos últimos anos. Então, tem músicas sobre o meu cabelo cacheado. Tem músicas sobre essa crise existencial de, nossa, eu sou menina e sou mulher, né? Eu sou os dois. Eu sou forte e eu sou fraca. Então, toda essa dualidade. Tem músicas sobre coisas que eu tinha vergonha de falar, sobre sentimentos feios, que eu também eu acho que é uma das nossas obrigações como compositores é expor o lado feio de ser humano. Não é só se autoelogiar, é se autodepreciar também, Sim. né? Se mostrar, se revelar. E revelar essas sensações que, assim, no fundo, todo mundo tem. Poesia e tem boa, vergonha de falar poesia que boa é tem. quando mostra a própria contradição, né? Talvez, Exatamente. ou letra boa. Né? É um pouco a hipocrisia da coisa. Sim. Mas, então tem esses temas. Tem tema, assim, de karma. Tem tema de vingança. É uma coisa que eu falo muito. O que é a gente se sentir injustiçado ou justiçado, né? Tipo, o que é... Então, tem muito essa coisa meio existencial. E também autoestima, perfeccionismo. Esse disco, eu acho que ele é muito mais complexo. As temáticas são mais complexas do que o primeiro. Então você fala de si para falar do mundo, para falar de todas as mulheres, assim. Sim. Com um perfil parecido com o seu. Sim. Que beleza. Então é um disco que vem aí, vem aí. Todas as músicas são exclusivamente suas? Não, tem algumas que eu compus com outros compositores. Porque você também compõe para outros cantores, não? Sim. Também compõe para outros artistas, outros projetos. Mas esse específico, eu chamei alguns compositores, amigos, pessoas que eu confio muito para compor essas canções comigo, né? E a gente está indo para a reta final. Eu só queria entender um pouco sobre a sua relação com as redes sociais, porque você se expõe. Eu não sei se é bom, se é ruim, mas você tem que se expor também, tem que explicar as letras. Eu sei que é explicar as músicas. Quanto isso é bom, quanto isso é ruim para uma artista como você? Olha... E você deve ter intimidade também com as redes, pela idade, por tudo, mas também às vezes, queria ficar longe um pouco das redes, né? Exatamente. As redes sociais é maravilhoso e é terrível ao mesmo tempo. É maravilhoso porque democratizou, né? Todo mundo pode se divulgar, todo mundo pode postar, mas ao mesmo tempo é a pior coisa para um compositor. Porque o compositor, ele precisa de tempo de nada. Ele precisa de ócio, ele precisa de... né? Ele precisa de tempo para pensar em nada, para justamente pensar em tudo. E as redes sociais, eu acho que elas são completamente contrárias a isso. Então, muitas vezes, eu
eu tô nesse lugar que eu preciso postar, porque eu preciso estar presente. Claro. Nós temos que divulgar o trabalho, nós temos que... Senão as pessoas vão esquecer da gente. Porque é isso, no fim, é tanta informação que se a gente não está presente, a gente é esquecido. E é verdade, não tem jeito. Mas, ao mesmo tempo, o tempo da arte não é o mesmo tempo do algoritmo. Não é o mesmo tempo do Instagram, não é o mesmo tempo do TikTok. E a arte precisa de tempo para se materializar. Então, eu ainda não encontrei esse equilíbrio na minha vida. Não consegui. Se alguém encontrou, se alguém sabe essa resposta, por favor, entre em contato comigo, mas eu não sei. Eu ainda estou tentando ver como que eu construo uma relação saudável com as redes sociais. E toda vez que eu estou numa fase mais criativa, eu me afasto das redes. E eu sou muito produtiva quando eu me afasto das redes. Crio muita coisa. Só que aí eu fico com peso na consciência de não estar nas redes. Nossa, putz, as pessoas estão me seguindo, estão lá e eu não estou alimentando. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estou muito nas redes, eu fico com peso na consciência porque eu não estou produzindo, eu não estou compondo. Então, é muito difícil encontrar esse equilíbrio e eu ainda estou nesse... E você é uma pessoa que parece ser uma pessoa metódica, organizada. Sou. Para compor, para tudo. Então, você deve ficar pensando, eu preciso reservar 2 horas ali para rede social. Exatamente. Nossa, deve ser, né? Bruno, você falou tudo, porque eu sou assim, mas é muito difícil. E leva muito tempo. A rede social demanda muito tempo. Deve, porque é uma demanda de energia também, né? Porque a gente pensa assim, que é influenciador. Eu tenho um amigo que é influenciador e parece que é vida fácil. Não, o que aquele cara trabalha não é... Sim. Ele fica o dia inteiro pensando em vídeo, pensando em tudo, para produzir um vídeo de 30 minutos. Só que, ali. sabe qual é a diferença? A diferença é que o influenciador, o trabalho dele é esse. É só postar. 90% das vezes, tá? Eu tô falando dos influenciadores de lifestyle. Sim, sim. Eles vivem para postar. Sim. Você meu trabalho não é ser influenciadora. É o que eu... É uma coisa que eu sempre... cancioneira e cantora, né? Tô sempre batendo nessa tecla. Eu não sou influenciadora. Eu não sou blogueira. Eu sou artista. Eu sou cancionista. Então, assim, eu uso as plataformas para divulgar o meu trabalho. Se eu pudesse não usar, eu não usaria. Se eu tivesse esse privilégio... Seu sonho era desligar de tudo. Meu sonho era lançar as músicas e pronto. E ficar no seu cantinho lá. Mas isso é impossível, isso é completamente fora da realidade. Até para cantoras que são muito, muito famosas, ela precisa alimentar também, né? Claro, hoje ninguém é exceção. Senão é atropelada também por outras cantoras tão famosas quanto elas, né? Mas o meu ponto é, o artista, ele tem o trabalho de compor, de ser artista, de cantar, de tocar, de produzir um disco, de fazer shows, de ensaios. E, além disso, ele tem que estar presente nas redes e ser o que chamam hoje de influencer. Tá. O influencer, o trabalho dele é só ser influencer. Entende o que eu tô falando? Sim, claro. O trabalho dele é se mostrar. Então, é muito bizarro, porque é o dobro do trabalho. Entendeu? É que nem o professor que depois corrige a prova, né? É justamente. Eu adorei esse exemplo. Mas é isso. Então, é muito difícil, porque... muita gente fala assim, mas você escolheu esse trabalho. Mas eu escolhi... Cantar, né? Eu escolhi... Compor, cantar, fazer show. Eu não escolhi... Assim, é o combo, né? Veio junto. Mas não foi o que eu escolhi. Mas, assim, honestamente, brincadeiras à parte, todo profissional liberal hoje tem que lidar com isso. O médico, né? Todo Exato. mundo. Eu vejo... O meu pai é médico. Você até falou... Ele tem que estar no Instagram também. E o meu pai, ele não sabe mexer. Então, ele tem que contratar alguém que vai e faz pra ele. Ele é mais velho, não vai... Tem gente que escolhe médico pelo número de seguidores em rede social, Exato. né? Um horror. E você vai fazer o quê? Eu vejo, o meu pai é um super acadêmico. Seu pai é acadêmico? Ele é acadêmico. Meu pai publicou outros 100.000 artigos, estudos. E, assim, o meu lado intelectual, que é o lado compositor, eu puxei muito do meu pai. E é engraçado, porque a gente compartilha muito desses mesmos conflitos, né? Nossa, que saco, tem que ficar postando. Pô, você fazer um bom trabalho hoje já não é suficiente. Não adianta você ser bom e se esforçar e ter a melhor faculdade, e ser o melhor médico, e ser o melhor artista. Não adianta.
Porque se você não tá lá mostrando, pode ser um Zezinho da esquina que não sabe de nada, que tá lá e tá vendendo curso de coach, tá muito mais exposto que você, né? Então, é muito louco como a gente tem que estar presente e a gente tem que se divulgar sem ter vergonha, né? Sim. Isso também é outra coisa, né? Que vergonha. Ouça a minha música. Olha como eu sou incrível. Olha que música linda que eu fiz, é muito... Constrangedor? É constrangedor, se você parar pra pensar, né? Sim. Mas você vai fazer o quê? Você tem que fazer. Tem uma outra amiga também que ela pede desculpa. Ela divulga e fala, desculpa por divulgar tanto, assim é que precisa, né? Então, e assim, eu liguei a... Tá. Falei, você quer saber? É isso, vou postar. Quem gostou, gostou. Quem não gostou também me dá um follow. Tá tudo certo. Ninguém é obrigado a ficar aqui. E se tudo der certo, só pra fechar, onde você se imagina daqui a 10 anos, com 35 anos, profissionalmente? Olha, eu me imagino fazendo muitas turnês. Eu amo o ao vivo. Então, eu me imagino lançando muitos discos. Você gosta de palco? Eu gosto muito de palco. Eu me imagino lançando muitos discos, muitas composições. E em vários estilos diferentes. Eu me imagino cruzando fronteiras e barreiras de gênero musical e de idioma. Eu gosto muito do espanhol. Eu quero muito entrar mais para esse universo. Você já canta hoje em espanhol bem, assim? Sim. Tá. E componho também. Então, é muito legal. Eu penso muito nisso. Eu também, em paralelo, eu também quero estar compondo para muitos projetos. Eu tenho muito interesse em teatro musical, como eu falei. Eu tenho muita vontade de me envolver, mas aí como compositora, ou até como adaptar e traduzir musicais da Broadway para o Brasil. Eu tenho muita vontade de entrar um pouco nesse mundo também e compor para outros artistas. Então, eu tenho esses dois sonhos paralelos, né? A Tchela artista e a Tchela compositora. Tá. Porque a gente tem um histórico também que foi popular na década de 70 de teatro popular, tipo Ópera do Malandro, que era teatros que levavam bastante público, né? E se perdeu um pouco no Brasil. A música veio daí. Sim. Tipo, a canção vem do teatro musical. A canção é um acompanhamento de um teatro, né? De uma história. E você vê os grandes cancionistas... Você pega, literalmente, os maiores cancionistas vieram do teatro musical. Eles vieram do teatro. Porque o teatro é a arte da fala, é a arte da narrativa, né? Então, os melhores cancionistas, eles sabem contar uma história. E isso vem do teatro. E para terminar mesmo, eu não ia fazer essa pergunta aqui, porque já estouramos o tema, mas eu vou fazer. A questão da língua, do uso da língua portuguesa nas suas músicas. Até que ponto você usa informalidade? Você tem essa preocupação de escrever em português formal? Porque eu acho que isso é uma besteira, né? Mas isso é uma preocupação de alguns cantores, não é? Como que você vê isso? Eu acho que isso tem tudo a ver com a linguagem. Claro. Do gênero que você está cantando. Como você usa o idioma na sua música? Olha, eu tento não ser muito formal, porque eu acho que isso afasta as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, isso é interessante e eu tô com medo até da gente estourar muito tempo, porque a gente entrou num assunto que me interessa muito. Mas eu gosto muito de respeitar a prosódia das palavras. Perfeito. Isso é uma coisa que é uma grande prioridade para mim. Tá. Então, por exemplo, outro dia eu estava no podcast, surgiu esse tema também. Dê um exemplo para o pessoal entender de prosódia. Como você fala a palavra você? Você fala você? Em vez de falar se. Não, sim, você. Você tá certo, tudo certo. Sim. Porque tá a fala. Claro. A gente fala, você vai hoje? Claro. Tá na fala. Agora, você não fala, você vai hoje? Você fala, você vai hoje? Sim. Você não fala, você. Claro. Mesma coisa. Você fala, vou te dar um exemplo, porque eu mesma quebrei essa regra de forma consciente, mas queria. Eu queria. Não eu queria. Não entendi, mas explique de novo. Eu queria. A palavra queria. Sim. A sílaba tônica tá... Queria, ia. Sim, no ia. Agora, se você colocar a sílaba forte no A, queria. Sim. Está errado? Tá errado. Tá errado. Agora, o nome disso é prosódia. Quando você está compondo, você tem que sempre tentar respeitar a prosódia da palavra. Tá? Entendi. Porque o que acontece? E isso, dependendo da onde a palavra cai
no compasso, ela vai... Porque às vezes no compasso ali o acento grave vai pro A. Exato. Por causa da música, então você do tem andamento que da sempre música. trabalhar para colocar a palavra no lugar certo do compasso. Isso é muito importante. Tá. Agora, essa regra pode ser quebrada. E eu já quebrei essa regra 1000 vezes. De forma consciente. Tá, de propósito. De propósito. Por quê? Ou porque eu queria priorizar a melodia. Eu gostei tanto daquela melodia que você quer saber? Melodia Dane-se. primeiro. Essa melodia é mais importante para mim agora, então eu vou, de forma consciente, quebrar a prosódia aqui. Ou porque você simplesmente quer deixar assim, ou por preguiça. Que acho que nunca foi o meu caso. Porque ali é um drama para conseguir achar outra palavra para substituir ali. Ou mudar a melodia. Ou mudar a melodia. Né? Ixi, Maria. Então é complexo. Agora, eu acho que muita gente, especialmente no pop... Você acha tá que, em se geral, lixando pra isso. Nem pensa nesse tema? Não. Nem pensa. E eu acho... E o que me entristece, mas o que me causa é que as pessoas, como elas não têm essa educação formal de música, de canção, elas nem sabem que elas estão fazendo isso. Entendeu? Tipo, uma coisa é você saber que isso existe... E não ligar. E ter a consciência de que você está quebrando essa prosódia. E a outra coisa é você quebrar essas prosódias sem saber que dá para você não quebrar, entendeu? Ou seja, essa pessoa é inocente, então, entre aspas. Exato. Tá. Ela é ignorante, ela não sabe, né? Mas isso, você quebrar a prosódia enfraquece o teu texto, enfraquece a tua música. Então, por isso que eu acho que é tão importante a gente usar isso de forma consciente. E eu falo isso sendo uma das pessoas que quebrou a prosódia muitas vezes. Mas é isso, né? A gente tem que sempre... No fim, é isso. É a gente ter a consciência do que a gente está fazendo. Por isso que eu sou super a favor das pessoas irem estudar. E seja o que for para você estudar. Estudar pode ser você ler um livro sobre... sei lá, do Luiz Tati, que é o cara que mais fala de canções... populares, né? Exato, da arte da canção. Ou do meu amigo André Simões, que é um gênio também, e que é um super compositor, além de ser um estudioso do assunto. Então, é ir atrás da informação. Tá certo. Tchela, obrigado. Esquecemos de falar alguma coisa? Não. Tem algum show para anunciar próximo? Até tem, mas não pode falar, tem, né? mas não pode falar por Tá enquanto. bom. Eu agradeço demais, viu? Eu queria que você se despedisse do seu público e agradecer de novo a sua presença tão Bruno, gentil. Obrigada. Eu queria agradecer a Gazeta de São Paulo também pela recepção maravilhosa. E eu gostaria de agradecer a vocês que estão assistindo e passar as minhas redes aqui. O meu Instagram é @Chella, CHELLA. O meu TikTok é @chella.musica. E o meu YouTube é Chella Música também. Então é só você pesquisar, tem muitos conteúdos muito bacanas, muitas músicas. No Spotify também, estou em todos os apps de música. Só pesquisar Chella, se não aparecer, coloca Pro Tempo Parar, que é o nome do álbum, que vai aparecer. E para terminar, o nome do próximo álbum não pode ser revelado ainda? Ainda não, mas ele vai ser lançado em 2 atos. Isso vocês podem saber. Tá bom. Muito obrigado. Agradeço você também que ouviu essa conversa maravilhosa, muito interessante sobre música, e não só a música, mas sobre o que há por trás da música também. Para ficar ligado nas nossas redes sociais, entre para assistir essa entrevista completa, está no YouTube, já pelas nossas redes sociais dá para ver os cortes e tudo mais sobre a Chella e sobre esse nosso papo muito legal. Até semana que vem, ou até ano que vem, né? Que já estamos no fim do ano. No caso. Um abraço e tchau!